Olá, boa noite. Pesquisas apontam que o Brasil é o segundo país mais estressado do mundo, perdendo apenas para o Japão. Qual o principal motivo que afeta 69% da população brasileira? Síndrome de burnout, um problema que atinge milhares de trabalhadores que pode levar à depressão. Notícias do país e região no nosso Giro de Notícias e ainda tem eventos UFO para você se programar. Isso e muito mais você confere agora no Jornal da UFO. Imagens de um professor da UFO viralizaram na internet neste fim de semana e virou notícia em sites e perfis de personalidades. As fotos com mais de 100 mil curtidas de uma garotinha, filha de uma estudante da UFO, ao lado do professor da Faculdade de Arquitetura, Urbanismo e Design, Lu de Lauretz, emocionou muita gente. Ao mostrar a reação do professor com a menina, a história da aluna Tami fez com que várias pessoas se identificassem com a postagem. E agora as notícias de Minas. O governador Romeu Zema e o secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, Marco Aurélio Barcelos, lançaram na última sexta-feira o programa de concessões rodoviárias. A expectativa é atrair investimentos da ordem de 7 bilhões de reais em 7 lotes de rodovias estaduais, além de gerar mais de 9.500 empregos entre diretos e indiretos, impulsionando o desenvolvimento regional do estado. A partir desta segunda-feira, a população pode se vacinar contra a gripe, inclusive quem faz parte do público prioritário e que ainda não se vacinou. De acordo com o Ministério da Saúde, a vacinação vai continuar enquanto durarem os estoques da vacina. Até a última sexta-feira, quando terminou a campanha nacional, quase 80% do público prioritário foi vacinado, o que representa 47 milhões de pessoas. Os grupos prioritários tiveram entre os dias 10 de abril e 31 de maio para se vacinar com exclusividade. Agora o nosso tema do Jornal da UFO de hoje. Os brasileiros estão mais preocupados. Com isso vem também o estresse. E uma pesquisa revela que o Brasil está em segundo lugar no nível de estresse entre os 140 países da América Latina. Um dado que também preocupa. Veja na reportagem. O Brasil deve crescer menos em 2019. O mercado divulgou a 9ª queda consecutiva do Produto Interno Bruto, de 1,71% para 1,70%. Quando a economia desacelera, menos investimentos e empregos são gerados. E o resultado disso é mais estresse para a população. A pressão, a cobrança, né? Estresse do trabalho. Todo trabalho tem o seu estresse. A rotina também gera cansaço e preocupação. Filhos, casa, trabalho. A vida assim, ela é meio corrida, né? A gente trabalha, tem filhos, estuda, então ela é meio estressante sim. Dia a dia é terrível, eu tenho que ir lá. A pressa é tanta que não dá nem para dar uma pausa para a entrevista. Mas eu estou na correria. Segundo o Instituto Gallup, que levantou o humor de mais de 150 mil cidadãos de 140 países, 4 em cada 10 brasileiros se sentem estressados. E o sentimento de preocupação é ainda maior. 6 em cada 10 se dizem preocupados. Entre as populações com sentimentos negativos, o Brasil está na 15ª colocação entre 34 posições. E entre os países da América Latina, estamos em penúltimo lugar, à frente apenas do Haiti. O que mais preocupa o povo brasileiro hoje é o emprego que não tem. A situação financeira, que mais me estressa. Falta de dinheiro, né? O movimento está fraco. Ainda de acordo com o levantamento, o mundo também está mais triste. 3 em cada 10 cidadãos do globo estão descontentes. Mas o que será que tem desanimado as pessoas por aqui? Uai, no momento, o que está me deixando triste é a situação que o Brasil está. A política, eu acho que me deixa muito triste saber que os nossos governantes usam muito mal o nosso dinheiro público. Bom, e para saber o porquê que os brasileiros estão tão estressados, a gente recebe aqui no Jornal da UFO de hoje a Eline Assad, psiquiatra. Muito obrigado pela participação, Eline. Obrigada pelo convite. E também a Marina Drummond, psicóloga. Muito obrigado pela participação, Marina. Grata pelo convite. Bom, para a gente começar, vou começar com você, Marina. Por que os brasileiros estão tão estressados? Tem resposta? Eu acho que não tem uma resposta, né? Seriam várias,
Mas eu acho que a grande preocupação, e foi falado aí na reportagem, é a questão do emprego, né, a questão financeira, que leva, né, as pessoas a estarem preocupadas. Nosso índice de desemprego está muito alto, vem num crescendo, né, e eu acho que isso por si só já é uma situação preocupante. Quando você fala de quem está empregado, mas está insatisfeito, não tá bem, e ele não pode cair fora do seu emprego, porque a família depende dele, ele não tem a viabilidade de um outro emprego, isso por si só já é um fator bastante estressante. Fora a gente pensar, né, que a gente se fala em burnout, mas nada mais é do que aquilo que a gente falava antigamente. Nossa, fulano está estressado. Né, que são todos os sintomas de um estresse, o mau humor, a insônia, problemas digestivos. Vamos lá, Eline. E quantos mais, né? Vamos aproveitar que a Marina passou o gancho para você. Tem sintomas? O estresse chega a ter vários sintomas para a pessoa identificar que ela está estressada? Sim, né? Então assim, o que seria o estresse? Vamos definir o estresse e diferenciar com o burnout. O estresse é um estímulo, tá? Que o indivíduo ele vai receber como negativo. Qualquer estímulo ao nosso corpo é estresse, né? Então, quando que esse estresse ele é repetidamente, esse estímulo é feito repetidamente, esse estímulo, vamos dizer assim, por um período de tempo, o indivíduo ele vai começar com sintomas: alteração de sono, alteração de apetite, alteração da volição, que é a vontade de socializar, a vontade de ir ao trabalho, a disposição física. Então, assim, é uma síndrome. E não né? é uma coisa passageira, que está estressada só num dia. Isso vai acontecendo repetidamente. Exatamente, né? Então, o estresse contínuo, ele vai gerar reações inflamatórias no nosso cérebro, e isso vai diminuindo as nossas conexões cerebrais, e é onde a gente vai começando a ter os sintomas, né? Certo. E lidar com o estresse no dia a dia, é possível fazer isso? Para evitar que o estresse aconteça, como que é feito? Eu acho que isso é o lidar consigo mesmo, se conhecer, poder se conhecer e saber quais são os seus limites. Eu acho que o estresse, a gente permite o estresse também porque não conhecemos o nosso limite. Se aquilo está me fazendo mal, ou eu tenho que achar uma alternativa de que eu saiba lidar com aquilo para não me afetar de uma forma negativa, ou eu tenho que eliminar aquilo, né? Depende das minhas possibilidades, mas eu acho que o trabalho aí, né, você me perguntando enquanto psicólogo, eu acho que é conhecer a si mesmo para saber como lidar consigo mesmo em várias situações. Eline, existe um perfil de pessoas que se estressam mais, um trabalho que a pessoa fica mais vulnerável ao estresse? Sim, então assim, trabalhadores noturnos, né? Então só a privação de sono por si só é um fator orgânico que predispõe a estresse contínuo e vai então predispõe a depressão, crise de ansiedade. Empregos que são muito monitorados e que exigem uma alta produtividade, bater meta. Então, se a gente olhar pessoas que estão, por exemplo, em call center, telemarketing, são as pessoas que mais procuram atendimentos psiquiátricos por conta que precisa bater meta, precisa responder a muitas exigências. As cobranças, né? Muitas cobranças, né? Médicos, enfermeiros, professores, né? Que também têm muitas exigências, pessoas que se relacionam diretamente ao atendimento ao público, são a população mais vulnerável, né? E também eu acrescentaria aí na tua fala a questão também do lidar com situações extremas, né? As pessoas, vamos dizer assim, o médico no pronto-socorro, por exemplo, ele tem que decidir muita coisa muito rápido, que aquilo depende, né? Esse estresse de ter que entender, e tem coisas que não tem solução também, em casos de pessoas que trabalham, chega no momento que elas veem a limitação, tipo, né, um trabalho social. Chega um momento que a pessoa está ali trabalhando, um assistente social, por exemplo, mas tem situações que são da nossa política, do nosso contexto atual, e que ela não pode fazer além disso. Também é um gerador de síndromes, né, que é da sua incapacidade de poder fazer alguma coisa.
Certo. E é possível identificar se o homem ou a mulher fica mais estressada? Porque a mulher, por exemplo, ela é mãe, ela trabalha, ela é mais vulnerável a isso, ao estresse, ou independente? Homem e mulher se estressam da mesma forma? É engraçada essa tua pergunta, né? Porque assim, eu de imediato pensei, lógico, a mulher é muito mais resistente. Mas, de qualquer forma, eu acho que a mulher é criada com uma certa maleabilidade que ela lida melhor, na minha opinião, do que o homem que é mais ligado no concreto. Essa maleabilidade que a mulher acaba adquirindo com a vida, eu acho que ela está mais... Se ela tiver burnout, ela vai também procurar mais rápido ajuda. Algo nesse sentido, né? Ela tem até essa maleabilidade de procurar ajuda. Concorda, Eline? Estou aqui pensando, né? Realmente eu não olhei essa estatística, mas pensando em afastamentos né, na prática clínica, são mais mulheres. Né? Então talvez, mas é exatamente por isso que você falou, elas buscam ajuda antes. A mulher ela tem menos resistência para buscar ajuda do que os homens, mas isso não significa que elas estão menos vulneráveis. Qual é a estatística? Né? Então, não tem dados ainda que revelam. Acredita, pelo menos eu ainda não sei. Boa pergunta. Bom, a pessoa que ela é estressada, ela é mais produtiva? Não sei se, talvez, eu acho que aí o estressado não cabe com produção. Eu acho que a pessoa que se exige mais, ou a pessoa que se dedica mais, mas não necessariamente se ela se dedica mais, ela vai ser estressada. Uhum. Concorda? Que tem uma diferença muito grande aí. É lógico que uma pessoa que trabalha com workaholic, pode ser que ele tenha mais tendências ao estresse. Certo? Mas eu não acho, quando você fala que a pessoa estressada, entendeu, produz mais, eu não consigo casar essas duas palavras. Certo. Você concorda, Eline? Então, né, vamos parando para pensar no conceito de estresse, né, que o estresse é uma resposta ao estímulo. A pessoa estimulada produz mais? Sim. Uhum. Mas aí vamos pensar no estresse quando ele vira doença. Produz mais? Não. Uhum. Então tem uma linha, né, que eu acredito que não seja tênue. Eu acho que não é tênue essa linha. Eu acho que ela dá para a gente identificar ela muito claramente entre a pessoa que produz feliz e a pessoa que produz infeliz. Certo. Isso sim. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, porque agora a gente vai saber como fica o tempo para amanhã em Uberlândia e região. Confira. A terça-feira fica parcialmente nublada em Uberlândia e as temperaturas variam entre 16 e 27 graus. Céu nublado também em Monte Carmelo. Por lá, a mínima fica 18 graus e a máxima 26. Em Patos de Minas, a previsão é que o dia seja de sol entre nuvens, com termômetros variando entre 16 e 27 graus. O dia começa a ficar mais frio em Ituiutaba. A mínima é 17 graus e a máxima 28. A nebulosidade permanece. O dia em Uberaba também deve ser parcialmente nublado. A mínima é 16 graus e a máxima pode chegar a 27. Quer saber a programação aqui na Universidade Federal de Uberlândia? O Aurélio Barcelos traz as informações no quadro Eventos UFO. Olha só. Olá, você confere agora os eventos que acontecem na universidade. A partir de terça-feira, o Instituto de Filosofia da UFO realiza 3 eventos simultâneos. O Encontro de Pesquisa em Filosofia da UFO, o Encontro de Pós-Graduação e o Encontro de Pesquisa em Filosofia no Ensino Médio. Todas as atividades vão ser realizadas nos auditórios do Bloco 5O, exceto a abertura que está marcada no anfiteatro do Bloco 5S. O projeto Intermezzo vai receber o pianista e doutorando em música contemporânea da Bowling Green State University dos Estados Unidos, Jonathan de Oliveira, para uma apresentação. O recital solo vai ser realizado na quarta-feira, às 6h30 da noite, na Sala Camargo Guarnieri, no Bloco 3M. A entrada é de graça. A UFO vai receber o 15º Fórum da Brafitec.
Nesse ano, o evento vai abordar a formação do engenheiro além das competências técnicas. Quem participar vai aprender como oferecer respostas aos problemas sociais, mostrar liderança e aprendizado de forma autônoma e ainda como empreender na área. Para conferir a programação completa do evento, é só acessar o site do Fórum Braftec 2019. Eu fico por aqui e na próxima semana estou de volta com mais dicas de eventos para você. Até lá! Síndrome de burnout. Segundo uma pesquisa, 30% dos brasileiros são afetados com essa condição que pode evoluir para uma depressão ou até mesmo a morte. Veja na reportagem. Síndrome de burnout, uma palavra um pouco difícil para alguns e também nem tão conhecida pela maioria, mas tem quem se arrisque a dizer do que se trata. Conheço amigos meus que já abandonou o serviço por causa desse problema que você está me falando agora, que eu nem sabia o nome, né? O estresse do dia a dia, correria, e às vezes trabalhando até em 2 serviços, né? E aí acaba que abandona o serviço por causa desse tipo de depressão. Tem um lazer, né? Ter uma vida social melhor, né? Não focar só no financeiro, né? Porque aí já vem um problema na saúde. Pessoas com síndrome de burnout estão aparecendo cada vez mais nos consultórios médicos, um fator que preocupa. É importante que o diagnóstico seja feito diferentemente de outras doenças mentais que já existem. No caso do burnout, ele vai ter aquele adoecimento, vai ter aqueles sintomas e eles estão claramente ligados pelo ambiente de trabalho. Então, um médico ou um outro profissional de saúde, um psicólogo, pode atentar-se para esse fato e orientar essa pessoa a buscar as ajudas necessárias através ou da psicoterapia ou do tratamento de medicamentos como antidepressivos, ansiolíticos, medicamento para dormir, etc. Mas como identificar a síndrome de burnout? Alguns sintomas são cruciais para saber que algo está errado, tais como cansaço extremo, irritabilidade e alterações repentinas de humor. Os sintomas são semelhantes aos de outras condições, como a ansiedade e a depressão. É uma pessoa que tem capacidade para exercer aquela atividade, que se cobra muito em relação à competência que tem e que a partir de um determinado momento tem uma ruptura, que ele passa a deixar de ter prazer pela falta de reconhecimento que ele acreditaria que mereceria. Ele passa a se perceber como mais uma coisa dentro do ambiente de trabalho. E a partir de então, ele começa a entrar num processo de isolamento, onde vem o adoecimento através dos sintomas e depois, posteriormente, de uma depressão. O médico ressalta que é importante dar atenção às condições de trabalho, para não sofrer consequências no futuro. É importante o trabalho para todas as pessoas, mas também é importante o lazer. É importante o seu círculo de amizade, que você tenha a possibilidade de praticar uma atividade esportiva, que você tenha tempo de ter o seu hobby, que você possa se dedicar a todas as condições sociais, não só ao trabalho. Bom, a gente viu aí sobre a síndrome de burnout. Eu queria que a doutora Eline explicasse um pouquinho quando a gente fala sobre a palavra síndrome. O que significa? Então, a síndrome, ela é um conjunto de sintomas, né? Então, não dá para caracterizar por um sintoma apenas, né? Como ele falou, as características são muito parecidas com a ansiedade e a depressão, né? Então, hoje esse termo, né, burnout, ele era classificado no CID como esgotamento e ele estava mesmo ele estava classificado nas alterações de estilo de vida. Né? Então, por exemplo, né, alteração de sono, de apetite, irritabilidade, humor, como eu falei, evolução, disposição, tudo isso, né, vão estar na síndrome do esgotamento, porém, o termo burnout está relacionado ao trabalho como o principal fator estressor. Não que não haja outros fatores estressores. Então, por isso que a gente fala, a vida tem que ter amortecedor. Então, o trabalho está muito difícil, te exigindo muito, precisa sobrar energia para família, para lazer, para descanso, né? E chega um ponto que o trabalho te suga tanta energia que não sobra para esses outros
pontos, então a gente coloca o trabalho como, além do principal fator estressor, vamos dizer, um sugador de energia mesmo, né? E aí que a gente para pensar também, nesse tempo que a pessoa precisa dar uma pausa, a atividade física também é importante, né, doutora? Extremamente. Atividade física, uma alimentação adequada, uma boa noite de sono, né, uma vida social satisfatória, afetiva. Né? Bom, anteriormente a gente estava falando da situação homem e mulher, se mais estresse. A nossa produção achou um dado, uma pesquisa do Instituto de Marketing de Nova York, que dizem que as mulheres, 15% a 21%, são mais estressadas do que os homens. E são as mulheres que trabalham em tempo integral e que têm filhos menores de 13 anos. Então, acho que também é uma realidade do Brasil também, né, doutora? Sim. É uma realidade também que você falou no seu consultório, mas de novo eu volto à pergunta se, entendeu, essa pesquisa, da onde que ela tira essa pesquisa, porque as mulheres, se for em termos médicos, talvez a mulher procure mais o médico do que o homem. Então, assim, ainda põe uma dúvida sobre isso. Devido a essa maleabilidade que eu acho que, entendeu, a mulher tem. Cuidar de filho, cuidar de casa, Marina, a depressão e a ansiedade, elas estão relacionadas ao estresse? Eu acho que são diretamente relacionadas, que, vamos dizer assim, depende do que a gente olhar. Eu acho que a definição da Eline sobre estresse, que é uma descrição científica, vamos dizer assim, do termo estresse, e o que é um estímulo, que estresse, qualquer coisa é estímulo. Então, assim, depende da nossa capacidade de absorver estímulos e lidar com eles. Certo? Então, eu acho que essa capacidade que a gente tem, se a gente, entendeu, você está falando sobre a questão da depressão ou da ansiedade, tá? Também vai ser afetada, essa parte do humor será afetado, né? Porque é uma doença de humor, embora se tenha classificado como esgotamento, ela também está ligada ao humor, que o humor, a depressão, a pessoa perde a vontade dela, entendeu? Ela está mais quieta, ela está mais irritada, ela tem isolamento. Então, vamos dizer assim, são sintomas que são bastante parecidos e que, se o burnout não é cuidado, pode levar. O burnout já é por si só uma ansiedade. Eu considero que ele já é uma ansiedade. Eline, a rotina do brasileiro é muito corrida? Como que você classifica? Qual que é a sua visão? É muito corrida. A carga horária de trabalho é muito alta, né? Com pouco tempo para o indivíduo cuidar de si. Cada vez mais temos menos tempo, né? E aí a gente coloca também o excesso de estímulo na vida pessoal. Vamos colocar tecnologia, redes sociais, e que toda hora o indivíduo vai sendo estimulado e vai estressando o cérebro. Né? Qual é a dica, Marina? Limite. Eu acho que se a gente respeitar os nossos limites, a sociedade hoje está o tempo todo mundo não consegue ficar sem estar conectado em alguma coisa, certo? Então, eu acho que isso daí precisa de ter um limite, eu acho que precisa ter um convívio. Nós somos seres de convívio social. Então, a gente precisa conversar, olhar no olho, ter contato. Né? O contato pelas tecnologias, ele é um contato frio. Né? Um contato, e eu acho que o tempo todo você está recebendo notícia e as pessoas que entram em contato com você querem uma resposta imediata, então entra na questão do imediatismo e assim vai a coisa, né? Então acho que essa questão, entendeu? A dica seria: conheça seus limites, conheça a si mesmo, para você poder se cuidar, se dar prazer, buscar. Estou com pouco prazer, eu preciso me dar mais prazer, enfim, porque a vida, e ter prazer no trabalho, que eu acho que esse detalhe a gente não falou totalmente, né? Mas eu acho que você tem que gostar daquilo que você faz, porque eu sei lá quantos por cento do tempo, mas assim a gente passa a maior parte do nosso tempo que estamos acordados trabalhando. A grande maioria das pessoas. Então, você tem que gostar, né?
Certo. E quais políticas públicas, na sua visão, que seria necessário para cuidar da saúde mental de qualquer pessoa, do brasileiro? Bom, né, consciência, né, igual ela falou, de autocuidados, e eu penso que, assim, a psicoeducação, né, para a higiene do sono, eu acho que é uma coisa, assim, extremamente importante. O que é higiene do sono, doutora? Bom, higiene do sono é a gente priorizar uma boa qualidade de sono, não ter estímulos antes de dormir, mais ou menos 2 horas antes de dormir, se alimentar bem, né, a alimentação, ela está extremamente ligada à nossa boa qualidade de sono. Fazer atividade física melhora o sono. Então, a higiene do sono, ela engloba muitas coisas, né? E eu penso, né, que como políticas públicas, a gente termos mais praças, mais lugares de lazeres públicos, mais cultura, né? Esses amortecedores são extremamente importantes e a nossa, não só a Uberlândia, né? O Brasil carece disso. Para quem tem filho pequeno, por exemplo, quais são os cuidados? Tá com trabalho excessivo, mas tem a criança dentro de casa, não tem tempo para ela. Quais são os cuidados, doutora? Então, hoje fala-se muito esse termo, os pais têm que estar emocionalmente disponíveis, e os pais não estão. Né? Eles estão preocupados com a criação dos filhos, com a educação, muito mais do que com a disponibilidade emocional de estar lá. Então, eles saem correndo atrás de trabalhar, de ter dinheiro para pagar uma escola, para pagar um curso de inglês, para o filho ter acesso a tudo, mas, ao mesmo tempo, o cuidado maior, a disciplina em termos de... vamos colocar todo mundo para dormir. A criança, mas meu filho não dorme. Mas, ao mesmo tempo, não há uma dedicação para isso, né? Quer que a criança durma, está lá no celular do lado, todo mundo com aquelas luzes ligadas, né? A casa não entra numa sincronia. Então, eu penso que os pais, eles precisam olhar para isso, né? Certo. Agora, uma questão que é um pouco... Tem pessoas que falam que é tabu, a terapia. Nesse caso, é importante? Eu acho que a terapia é importante para todo mundo que quer aprender a lidar consigo mesmo, porque eu acho que quando a gente se conhece, a gente tem esse autoconhecimento, a gente lida melhor com as coisas, a gente conhece o nosso limite, conhece o que a gente está precisando. A terapia não te ensina propriamente, mas te faz aprender. Se entender, né? Aprender a se entender, compreender, enfim, de se colocar no mundo, né? Ocupar o seu próprio lugar no mundo. Acho que a terapia tem esse, vamos dizer assim, esse objetivo no final. Eu vou repetir a palavra que você disse, Marina, a gente tem que ter limite, né? A gente tem que ter limite. Acho que fica a reflexão para todo mundo que está assistindo a gente. Quero agradecer a sua participação, Marina, aqui no Jornal da UFO. Obrigada a vocês por me convidarem. A gente que agradece. E você também, Eline, muito obrigado pela participação. Obrigada. Bom, o Jornal da UFO fica por aqui. Obrigado pela audiência. Uma boa noite. Tchau.